Cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Gostaria de trazer uma palavra ao meu e ao seu coração. Louvado seja Deus. Uma palavra que possa nos edificar cada dia mais. Porque a palavra do Senhor, como a Bíblia mesmo, ela chega a dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. A Bíblia também diz: errai o homem por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Nesta noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração que se encontra no livro de Mateus 7, verso 1, que diz assim: sobre o julgar o próximo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz com que julgar sereis julgado, e com a medida com que vós tiver medido, vós hão de medir a vós. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, nós vemos a palavra de Deus falando conosco. A Bíblia Sagrada, quando ela está fechada, nós podemos até mesmo dizer que é um livro, mas quando nós abrimos este livro, é a boca de Deus falando conosco, aonde nós aprendemos, louvado seja Deus, com o Senhor, aonde nós aprendemos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, aonde a palavra de Deus ela chega a dizer aonde nós encontraremos, louvado seja Deus, anos multiplicados sobre a face da terra, porque a Bíblia diz também lá no livro de Provérbios, onde a palavra do Senhor diz a respeito da sabedoria de Salomão, louvado seja Deus. O homem que é temente ao Senhor, até os seus dias também de vida pode ser prolongado sobre a face da terra, porque o poder está nas mãos do Senhor. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, louvado seja Deus. E a Bíblia fala, irmão, sobre julgar o nosso próximo. Hoje nós vemos, nos dias atuais em que nós vivemos, muitas pessoas que julgam o seu próximo. O que é julgar o próximo? É aquilo que você não viu, mas você diz que você viu, ou você ouviu alguém falar, às vezes aquela pessoa até mesmo chegou a falar de fulano de tal, aconteceu isso, assim, assim, né? Como diz a história do disse-me-disse, e aí você já sai passando para as demais pessoas dizendo: olha, fulano fez isso, fez aquilo. Ou às vezes, aquela pessoa às vezes chegou até você e transmitiu aquela conversa errada, às vezes porque aquela pessoa não gosta da outra pessoa e às vezes sai fazendo fofoca, mentira no nome daquela pessoa, e aí você compartilha, você não, parece que está acontecendo isso. Porque tem pessoas que dizem: eu sou observador, eu sou observadora. Tem um barulho na casa do vizinho, ele diz: lá na casa do vizinho parece que eu escutei uma briga lá, parece que a esposa, mas o esposo estavam brigando. E aí você sai contando, às vezes não era aquilo. Então você está julgando o seu próximo, louvado seja Deus, e inventando calúnia, porque tem pessoas que tem a língua muito grande, a língua maior do que o corpo, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a nossa língua, ela é um perigo, é um pequeno membro do corpo, mas é um pequeno membro que causa muitas ruínas. Porque com a mesma boca que diz, que profetiza bênção, essa mesma boca profetiza maldição. Essa mesma língua pode trazer morte, pode trazer fracasso, pode trazer separação no lar, louvado seja Deus, de alguém, através até mesmo de você, louvado seja Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz: não julgais para que não sejais julgado, louvado seja Deus. Julgado por quem? Porque se hoje você julga alguém com aquilo que você não viu, vai chegar o dia que você vai ser julgado. Às vezes você não vai ser julgado por outra pessoa, mas a própria palavra de Deus, ela diz, louvado seja Deus, que todo joelho vai se dobrar
e toda língua vai confessar diante do nosso Deus, diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que Jesus, louvado seja Deus, ele veio nessa face da terra, ele sofreu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar o direito de salvação. Aí tem pessoas que dizem: a minha salvação ela já está garantida. Aquilo que é do homem, né, nada pode tomar. A salvação, irmãos, ela é um jogo. Louvado seja Deus. Apesar que é de graça, porque a Bíblia diz que é de graça a salvação, mas a salvação ela é de graça. Mas nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele é esperto. Ele tem várias maneiras de trabalhar. Louvado seja Deus. E para nós vencer o adversário é vigiar, porque a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão ou a varoa que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, para que não sejais e nem venha cair em tentação, porque mente desocupada é a oficina de Satanás. Mente desocupada, o diabo vai trabalhar, irmãos, em cima daquilo. Louvado seja Deus. Então, por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado, irmãos. Porque Deus, ele vê tudo. O homem pode não ver, o seu pastor pode não ver. Louvado seja Deus. Mas naquele dia, a Bíblia diz: louvado seja Deus, que cada um vai dar conta das suas obras que fez. Não vai ter aquele negócio de dizer: não, eu não sabia, eu não fiz. Não, lá não tem isso. Aqui é fácil, às vezes, você mentir. Você pode ver quando uma pessoa, até mesmo que vai diante do juiz da terra, que ele vai para um fórum, às vezes ela arruma um advogado e consegue sair bem ainda, às vezes, né? Porque tem um advogado, aí a pessoa entende: eu também tenho meu advogado, que é Jesus Cristo. Hoje ele pode ser advogado. Se você olhar para você e arrepender dos erros que você vem cometendo, ele é seu advogado para perdoar. Louvado seja Deus. Mas se não se arrepender, irmãos, esse mesmo advogado, louvado seja Deus, ele mesmo é juiz para condenar. Louvado seja Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que conhecem a palavra. A Bíblia diz: melhor não conhecer a verdade do que conhecer e não obedecer. Tem pessoas que não conhecem, tudo bem, né? Porque não conhece, não sabe, está praticando, está andando em caminhos errados. Mas a Bíblia ela diz que o homem bom, o Senhor lhe mostrará o caminho que deve andar, o caminho que deve seguir. Tem pessoas que estão dentro da igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos e está lá nos mesmos erros, vivendo de julgar as pessoas, né? Levantando calúnia o pastor, levantando calúnia o obreiro, a obreira, julga um, julga outro, para tentar derrubar as pessoas, derrotar a imagem das pessoas. Louvado seja Deus. E se você estiver julgando alguém, irmãos, não pensa que você está se alegrando: eu consegui. Você está lutando com o próprio Deus. Você está lutando com o próprio Deus, porque esse homem, essa mulher é amada, é as meninas dos olhos de Deus, né? O quanto de pessoas que ficam julgando o seu próximo, né? Olha, às vezes, para sua família, acha que ela, filho de fulano, não há mudança para ele, né? Aquele lá só vive na prostituição, só vive no mundo do roubo, no crime. Aí acha que não tem jeito. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio foi para os pecadores, né? Ele veio para os pecadores, para os estrupadores. Jesus veio para mudar a história dessas pessoas. Quantas pessoas que hoje em dia que olha às vezes para um ladrão, ele deseja a morte dele, crente mesmo,
que vive desejando a morte das pessoas, falta de ler a Bíblia, falta de conhecimento, irmão, do Evangelho. A palavra do Senhor, nós vemos a história de Paulo, antes dele se converter, que era Saulo, nós vemos que ele era um homem mau, ele era um homem que perseguiu o povo de Deus, ele era um homem que esteve ali junto e até mesmo compartilhou com a morte de Estevão. Louvado seja Deus. Ele estava ali e saiu para perseguir o povo de Deus. E ali na estrada aparece uma luz, o Senhor aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse: Senhor, o que tu queres, então o que eu te faço? E ali o Senhor falou, ele caiu no chão. Louvado seja Deus. E o que nós vemos, irmãos, com isso, porque a Bíblia diz que ele ficou cego. Por que ele ficou cego? Era cegueira espiritual. A pessoa que ele está fazendo coisa errada, ele está cego. Mas Jesus veio para dar vista ao cego. Não estou falando cego fisicamente, mas cego espiritualmente. Louvado seja Deus. Quando o Senhor manda Ananias ir lá, vai lá, Ananias, vai lá na casa de Paulo e ora para que ele venha recuperar a sua vista. Ananias disse: não, Senhor, ele persegue o povo de Deus. Nem Ananias mesmo não estava acreditando na mudança dele, de Paulo. Quantas pessoas que não acreditam às vezes na libertação da família, não acreditam às vezes que Deus pode mudar a história. Deus pode mudar a história, irmãos. Deus, ele tem poder para mudar a história da tua família. Deus tem poder para mudar a história, louvado seja Deus, porque ele mudou a história de Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus, um grande pregador, louvado seja Deus. Então, para Deus, irmãos, quando ele tem promessa na vida de um homem, na vida de uma mulher, passa o que passar, custa o que custar, mas Deus, ele entra e faz a mudança. Se tiver ali os demônios que estiver aprisionando aquela vida, Deus entra lá com seus anjos e derrota esses demônios. Esses demônios têm que ir embora, assim como foi embora da vida daquele homem que tinha legiões de demônios. Aquele endemoniado ali de Gadara foi liberto, louvado seja Deus. A mulher samaritana foi liberta, louvado seja Deus. E hoje nós vemos as pessoas só julgando. Quando morre um traficante, os próprios crentes são os primeiros a aplaudir, achando bom. Deus, ele não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Por que você se alegra com a morte do ímpio? Ora, pede para Deus salvar. Faça campanha de oração, ora nas madrugadas. Busca Deus por você mesmo e pela sua família, porque se a Bíblia diz: aquele que está de pé, ore e vigia para que não caia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantos pastores que caiu? Quantos missionários, quantos diáconos, presbíteros, cantores que caíram? Hoje em dia já não pregam, hoje em dia já estão na prostituição. Às vezes até mesmo pregava contra a feitiçaria. Hoje em dia eles mesmos estão no terreiro de macumba. Igualmente Saul, que perseguiu tanto os feiticeiros, mas depois ele caiu, ficou fraco, largou de buscar Deus e teve ali, louvado seja Deus, foi buscar uma mulher que tinha espírito de feitiçaria para consultar, para saber o que estava acontecendo consigo mesmo. E tem pessoas que estão dessa mesma forma, caído. Às vezes, quem sabe, às vezes até mesmo cai pelo orgulho, porque quer ser mais crente do que o outro. Você não é mais crente do que ninguém, irmãos. Louvado seja Deus. Se você está de pé, porque Deus tem te sustentado, não é por você mesmo não. Você tem esforçado, nós temos esforçado, mas é Ele que tem nos dado força, é Deus que tem nos dado força, porque a palavra de Deus é mesmo isso, quando o salmista Davi dizia: Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Se não fosse Deus, irmãos, Satanás, ele teria nos destruído, louvado seja Deus. Ainda bem que nós conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho, louvado seja Deus. E esse Evangelho é para nós dar bom testemunho, para que nós venhamos dar frutos dignos de salvação. Não para que as pessoas venham olhar para nós e dizer: se for para mim ser crente igual fulano de tal, eu não quero ser. Porque tem muitos crentes que não dão bom exemplo.
Aí quando as pessoas começam a falar dele, diz, olha, não toca em mim não, porque eu sou ungido do Senhor, não é? Irmãos, louvado seja Deus, não é tempo de nós ficarmos com meninice. Ou nós somos de Jesus ou não somos. Porque tem gente que fica brincando de ser crente. Não é tempo, irmão, não é tempo e nunca foi tempo de brincadeira, porque Deus não é brincadeira. Deus, ele é santo. Jesus, ele é santo. Tem pessoas que é crente e gostam de andar com tanta meninice, tanta brincadeira aiada. Irmão, nós somos um povo bem alegre, é verdade. É muito bom você ser divertido, você ser alegre. Mas até isso você tem que saber o momento certo de você brincar, o momento certo ali de você falar. Porque tem pessoas crentes que tem a boca porca, fala tanta palavrão, tanta imundícia, que vem falando e acha que está agradando a Deus, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está triste. Ele olha para você e fica triste, porque a Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Esse templo tem que estar limpo, purificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgado. Louvado seja Deus. Para que não sejais julgado. Naquele dia o Senhor vai dizer, olha, você falou mal de ciclano, você falou mal de fulano, você afastou fulano da igreja, você derrubou ele, você derrubou ela, né? Porque as pessoas às vezes quantos coitadinhos que estão pelejando para se levantar na casa do Senhor, e ali está o irmão dizendo, aquilo ali não é o Espírito Santo, é carnalidade. Coitado, às vezes paga um preço tão grande, e é criticado, irmãos. Às vezes ela paga um preço tão grande, é criticada. Louvado seja Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer, não olha para as críticas, olha somente para Jesus Cristo, porque Ele tem a vitória que você precisa. Ele tem um milagre que você necessita.